quem vai entrar naquela porta ali, João. E quando João olha, João pergunta: quem é ele? E o anjo diz: é ele, João. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando não tem mais nada para fazer, você olha para o céu, não tem amigos por perto, você se levanta com a perna tremendo, com as memórias dos filhos mortos, da esposa que foi embora, com um caquinho de telha tremendo, e levanta ele para o céu e grita: hoje eu estou assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E o que é redenção, pastor? Está pronto para ouvir? Redenção é você com um caquinho de telha para cima. Quando você abre os olhos, a pele podre começa a ficar nova, o fedor desaparece, o nariz começa a crescer de novo, as cartilagens destruídas pela lepra começam a se fazer. Você começa a andar como que num passe de mágica. A casa que estava destruída, você olha, agora tem uma outra maior do que aquela. Os amigos que foram embora voltam em dobro, a sua riqueza volta em dobro, os seus filhos nascem. Dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do seu irmão, diga: isso é redenção. Não grita, diga: isso é redenção. É devolver a esperança, é devolver a alegria, é devolver o que foi roubado. Este é o livro da redenção da humanidade. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ele. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é para o pastor Cisino, para a irmã Elba, ou para qualquer pastor que está aqui, menos eu. Quem trouxe Bíblia Sagrada nessa noite? Levante a Bíblia para o céu, para cima, dê uma chacoalhadinha nela assim. Deixa eu ver quem está armado ainda. Dê um grito, diga: estou armado com a espada do Espírito. Abra sua Bíblia comigo, portanto, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. Deus te abençoe. Amém. Saiu um mestre, agora entra o discípulo, né? Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Não achou Apocalipse? O negócio está bravo então. Apocalipse capítulo de número 5 está escrito assim: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo ele selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem crê neste leão da tribo de Judá, dê mais um grito de glória a Jesus. Coloque a Bíblia em algum canto, na cadeira ou no banco, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos na sua presença. Minha oração é rápida. Minha oração é para que neste exato momento o Senhor cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a pequena Camboriú e manda anjos de fogo descerem aqui.
Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grande. Graças a Deus. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Cisino, dos Gideões Missionários da Última Hora. É o 18º ano consecutivo pregando aqui nessa linda festa. O menino que começou a me ouvir com 18, hoje tem 36, já é pai de família. O filho dele já me escuta também. Então ajudei a formar uma pequena geração. Quero louvar a Deus pela minha família que está me assistindo em casa agora. A minha esposa, a irmã Edileuza, as minhas filhas Karen, Kathleen, Camille, a minha equipe, que por trás de todo o trabalho que eu realizo, não sou sozinho. Um homem sozinho não vai muito longe. Eu tenho uma equipe que me ajuda e que me auxilia, e eles estão aqui no púlpito. É o Charles Augusto, que está aqui na minha frente, meu grande irmão, o Wagner e o Marcinho, que estão por aqui. O Vaguinho, menino, é o meu, eu ia falar que era meu Gease, mas Gease roubou, né? Então você não é o Gease não, você é um outro. Queridos, a Bíblia Sagrada é o livro mais lindo já escrito. Não há um livro que se compare a esse livro. Outros tentaram fazer livros parecidos como esse, não deram conta. Escreveram best-sellers. Alguns deles se tornaram filmes em Hollywood. Passou a sua temporada, os livros estão apodrecendo nas estantes. A Bíblia Sagrada permanece de pé. Nações inteiras se levantaram contra a Bíblia Sagrada. Governos se levantaram contra a Bíblia Sagrada. O comunismo matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Somente no norte da Europa, por exemplo, na Romênia, centenas de igrejas foram dizimadas, pastores tiveram suas unhas arrancadas, suas costas dilaceradas, seus filhos assassinados, como a história que ouvimos hoje aqui de um país bem perto, em Cuba, Fidel Castro. Esses governos comunistas se levantaram contra Deus e contra a Bíblia, queimaram as Bíblias, tiraram as Bíblias do seu país. Esses governos caíram e a Bíblia voltou para o lugar onde elas estavam. Pessoas do mundo inteiro têm fome e sede da palavra, e a Bíblia está aí como fonte inesgotável de alimento e de água para matar a sede daquele que acredita naquele que tudo pode fazer. Por isso, esse livro tem que ser reverenciado e amado. Quando eu vejo homens como o bispo Átila, que aqui pregou, e os pregadores que eu citei aqui, pregadores em quem eu me espelhei desde a minha infância, como o pastor Gilvan Rodrigues e o pastor Idecaso Takayama. Outros vieram já quase com a minha idade, como o pastor Abílio, o pastor Paulo Marcelo e o pastor Vanderlei Carceliano. Mas todas as vezes que eu vi esses homens pregarem, eu confesso, vocês são motivo do meu amor pela Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela mexe com as entranhas daquele que acredita em Deus de verdade. Existem pessoas que não acreditam em Deus. Alguns acham que a Bíblia é apenas um livro filosófico, outros pensam que é apenas um livro de poesias. Para nós que aqui estamos, sabemos que ela é a boca de Deus falando conosco. Quando eu era menino, me disseram que ela fechada era a boca de Deus falando, ou melhor, aberta era a boca de Deus falando, e fechado era apenas um livro comum. O tempo passou, eu tenho 43 anos de idade e posso afirmar: fechada ou aberta, ela impõe a presença de Deus em qualquer ambiente onde ela esteja. Os Estados Unidos da América têm uma cultura até os dias de hoje: ninguém vai a uma corte sem antes fazer um juramento com a mão sobre este livro, porque ele representa algo divino. Podem os homens se levantar, pode o diabo morder a testa dele, querem os homens acreditar ou não, tudo que está escrito neste livro já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. E oxalá que a maior promessa desta palavra se cumpra. Quem sabe nesta noite, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Se isso acontecer hoje à noite e daqui só 2 crentes subirem, eu tenho certeza que o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então aproveite que a sua empolgação está assim, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, faça uma tomada disso, cinegrafista. Coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Se a pessoa reclamar, diz que é um pedido do pregador.
Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Isso, chacoalhe, desperta ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso hoje. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé nessa noite. O horário já se foi, são 10h40. Eu sei que daqui a pouco vai começar o Corujão na televisão. Se alguém quiser ir para casa, para o hotel assistir o Corujão, fique à vontade. Hoje aqui nós não vamos ver coruja, nós vamos ver aqui a pombinha do Espírito Santo voar sobre esse ginásio. E eu estou com vontade de pregar, então que Deus nos ajude. Robson, mude a música e respire fundo. O livro do Apocalipse é, na Bíblia Sagrada, o mais difícil de ser interpretado. É difícil porque a sua linguagem é uma linguagem alta, revelação profunda. Suas revelações são alegóricas, metafóricas. Suas analogias são difíceis e complicadas de compreender. Talvez seja por isso que há uma escassez da pregação deste livro, pastor Abílio. Até porque a nossa mente, ela tem dificuldade de compreender a linguagem divina. E por isso precisamos ter mestres que nos ensinem a palavra. O livro do Apocalipse, diferente do que muitos pensam, não é apenas o livro do futuro, das coisas que vão acontecer. Ele é um resumo do passado, do presente e do futuro. Quando o Senhor Jesus chamou o escritor desse livro, e talvez temendo que ele cometesse o mesmo erro de um outro que foi ao céu, e vale a pena dizer isso aqui, Jesus no Novo Testamento levou 2 homens ao céu, e deu a eles a oportunidade igual de ver o céu e trazer o contato para que a igreja pudesse conhecer. O primeiro que foi, olhou o céu, achou muito lindo, interessante, só que a mente dele era uma mente analítica, porque ele era um doutor da lei, e não era um doutor da lei religiosa, ele era um advogado. Já foi citado aqui o seu nome, Saul de Tarshite, Saulo de Tarso, Paulo. E quando Paulo marcou um culto na igreja e foi contar o que ele viu no céu, eu não sei se foi a reação da igreja, deixou ele amedrontado. Porque quando ele foi falar do que ele viu no céu, o povo se empolgou e ele começou dizendo assim: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora dele também não sei, foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis. Quando ele disse isso, os crentes se agarraram nos bancos, na cadeira, esticaram a cabeça, os olhos esbugalharam, e ele ficou com medo, porque ele era pastor. Pastor geralmente pensa para falar, diferente do evangelista, que fala sem pensar. Por isso que todo mundo fecha a porta para o evangelista. O evangelista vai bem no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia alguém vai e fecha a porta, porque ele extrapola os limites, ele fala sem pensar. O seu temperamento é assim. O pastor não, ele está todo dia na igreja, então ele pensa para falar, para não escandalizar nenhum crente. Quando Paulo viu que ia escandalizar, ele disse assim: olha, que não é lícito ao homem contar. Pense num culto frustrante. Você está do lado de uma pessoa que foi arrebatada, e ela diz: eu conheço alguém que foi arrebatado e ouviu coisas grandes, e você quer ouvir, e ele diz: mas não é lícito contar. Aí Jesus resolveu levar um outro, e esse não era pastor, esse era evangelista. Só que mesmo assim Jesus já foi dando uma ordem para ele: ó, tudo que você vê, escreve. Ou seja, ele não tinha para onde fugir. Tudo que você vê, escreve num livro, e você vai escrever sobre as coisas que eram, sobre as coisas que são, e sobre as coisas que hão de acontecer. Por isso o Apocalipse não é apenas o livro de hoje ou do amanhã, é o livro do ontem. Então compreender o que está escrito nesse livro não é nada fácil. O Apocalipse 5, por exemplo, que fala de um livro selado com 7 selos, e esses selos se fundem com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que abrem a porta para as 7 trombetas, e depois falam sobre o derramamento das 7 taças. Poderia aqui pegar uma das vertentes de interpretação e falar apenas sobre as misérias, sobre as problemáticas que cairão sobre o planeta Terra, sobre o que antecederá o fim, não apenas da igreja na Terra, mas da destruição total do planeta Terra. Eu poderia sim hoje usar esse texto para falar sobre isso. Mas como o livro do Apocalipse, ele é revelado, ele dá ao pregador a oportunidade de compreender de outras formas também. Eu não preciso pregar ele de maneira literal, eu posso em Deus buscar uma outra interpretação. E o Senhor Jesus me deu uma outra interpretação acerca desse texto. Se eu conseguir transmitir a metade do que está no meu coração, eu creio que alguns que estão aqui vão voltar para os seus hotéis carregados, arrebatados pela presença do Senhor, porque é muito forte. Antes de começar aqui a deflagrar aquilo que o Senhor falou sobre o Apocalipse 5, permita-me aqui dar uma pequena biografia daquele que escreveu o livro. João, o apóstolo.
o último dos apóstolos vivos aqui nesse planeta. Todos os outros apóstolos tiveram uma morte truculenta e violenta. Cada um deles teve a sua vida martirizada, ceifada pelos imperadores do seu tempo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria até ter o seu corpo todo esfolado, Tiago morreu ao fio da espada, etc, etc. De todos os discípulos, o Senhor, não provou a morte violenta, e é o nosso João da história. E João não provou a morte de forma violenta, não é porque fosse bonzinho, é porque um dia os discípulos questionaram Jesus, porque Jesus tinha mais afinidade com João. Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. João é o homem que reclina a cabeça no peito do Salvador. João é o homem que tem a mãe que vai falar com Jesus, diz: quando entrar no seu reino, deixa um dos meus filhos sentar à sua esquerda e outro à sua direita. João conseguiu conquistar um espaço especial ao lado de Jesus, e um dia isso despertou ciúmes, e Jesus ouviu e sentiu ciúmes dos discípulos, e Jesus respondeu de maneira incisiva. Ele olhou para eles e disse: que importa a todos vocês que ele viva, até que me veja voltar aqui, no meu poder e na minha glória. Preste atenção, Jesus comprou a vida de João para si e disse aos discípulos: que importa a todos vocês que ele não prove a morte, até que ele me veja voltar aqui nesta terra, no meu poder e na minha glória. Os discípulos até pensaram naquela época que João viveria para viver o arrebatamento da igreja, a promessa da sua volta, mas não era isso que Jesus está falando. Mas como tudo que Deus fala, ele cumpre, Jesus colocou uma blindagem ao redor de João, e a morte não tinha poder sobre ele. João está no alto dos seus 90 anos, está pastoreando a linda igreja de Éfeso, uma igreja plantada pelo apóstolo São Paulo nos áureos anos do seu evangelismo. Ele agora é pastor sênior desta igreja, e a notícia de que há um dos seguidores de Jesus vivo chega até o imperador de Roma, que neste tempo, se não me falha a memória, era Domiciano. E Domiciano, quando ouve falar que há um dos discípulos de Jesus vivo, e sabe que todos os outros imperadores antes dele matou os discípulos de Jesus de maneira violenta, ele quis entrar para a história também. Então ele mandou chamar o velho João até o seu palácio, questionou sobre a sua fé, e disse a João que ele tinha o direito de negar a fé para sobreviver, ou então encararia a morte. A história diz que o velho João não temia a morte, olhou para o velho imperador e disse para ele: meu Cristo nunca foi meu inimigo, por que é que eu o negaria se ele nunca me negou? A fúria do imperador se acende. Os romanos, mestres em criar materiais de tortura, são em uma reunião, confabulam e criam um método de tortura que ninguém ainda havia experimentado. Criaram um tacho gigantesco, colocaram nele azeite fervendo e disseram: é aí que esse homem vai terminar a sua vida. A história diz que no dia do julgamento de João, sabendo já a sua resposta, o imperador foi obrigado a questionar: vai negar Cristo ou não? E ele disse: não posso negar. O imperador disse: então ele decreta a morte. A história diz que João disse: a morte não é minha inimiga, ela é minha amiga, é a minha carruagem que me levará à presença do meu amigo celeste. Há um outro escritor muito desaforado que diz que o velho João disse: se eu fosse jovem, correria e me jogaria dentro daquele tacho de azeite fervendo. Como sou velho, peço aos seus soldados que me ajudem e me coloquem dentro daquele tacho, porque eu quero me encontrar com o meu Salvador. Jogaram o velho João dentro de um tacho de azeite fervendo, e ora, a reação de todos foi a mesma que eu teria. Todos estão de pé e todos esperam um grito do velho João dentro do tacho de azeite fervendo, mas não há grito nenhum, pastor Cizino. Assim como uma mulher quando joga um bife em uma panela que tem um azeite fervendo, sobe aquela fumaça branca. Assim como a mulher quando joga o arroz na panela, quando está bem quente, junto com a cebola e com o alho, sobe aquela fumaça branca. A temperatura do corpo de João, diferente da temperatura que estava dentro do tacho. Quando o corpo dele se encontra com o azeite, sobra uma cortina de fumaça branca. Não houve grito, as pessoas pensaram que ele morreu instantaneamente, mas quando a fumaça desaparece, lá está o velho João sentado dentro da banheira, tomando um banho de hidratação de pele. A primeira sessão de hidratação de pele da história foi com o velho João. O imperador de pé grita: por que é que o azeite não te mata? Quem diz é um dos historiadores que o velho João disse: é porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. O que eu trago agora é uma revelação, e os meus amigos que gostam de história vão gostar disso. Estudei um pouco sobre
o temperamento grego e a filosofia grega por causa da política. E por causa da política aprendi o que eu vou falar aqui agora. Os gregos, eles tinham uma cultura só deles, embora fossem mestres da inteligência, porque toda a ciência foi criada por eles. A filosofia deles, Atenas era a capital intelectual do mundo antigo, estava na Grécia. Todos eles viviam sobre a égide da filosofia de Sócrates, Aristóteles e Platão. Todas as pessoas que queriam conhecer um pouco de raciocínio humano iam até a Grécia. Os gregos deram ao mundo a sua filosofia. A filosofia é uma das bases da construção do Ocidente, da nossa terra, do nosso país. O Brasil, por exemplo, tem o seu fundamento em um tripé: o direito romano, a filosofia dos gregos e o moral judaico-cristão. E mesmo sendo judeus tão inteligentes e capazes, havia dentro deles um senão, um defeito. Pergunte qual? Eram místicos. Pastor, por que defeito? Porque ciência e misticismo não casam, não combinam. Um médico não acredita nem em Deus, salvo o conduto se ele for um temente e aprendeu desde criança. Fora isso, ele se transforma em a sua mente analítica, só acredita naquilo que pode ser comprovado através da química, da física ou da matemática. Então, para os gregos que são cientistas, vem a seguinte pergunta: como podem os homens mais inteligentes do mundo serem tão místicos? E a mística deles era tão plena que eles acreditavam em um céu, pastor Cizino, mas não no nosso, não no terceiro. Para eles o céu do mundo estava na Grécia, ficava no alto de um monte chamado Olimpo. E do alto do monte Olimpo, o grande entre eles, conhecidos como o maior de todos os deuses, chamado Zeus, imperava sobre o planeta daquele tempo. Zeus tinha 2 irmãos, um dele governava o inferno, seu nome é Hades, e o outro governava os mares, que era Poseidon. Então esse triunvirato para os gregos eram os mestres deuses. Só que os deuses gregos tinham uma fraqueza. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Mulheres humanas. Os deuses gregos eram safados. Eles desciam à terra, namoravam as mulheres e delas nasciam filhos. E esses filhos eram chamados de semideuses. E são desses filhos que vieram as lendas de Hércules, Teseu, Perseu e outros mais. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Como o mundo agora está sobre o domínio romano, mais sobre a cultura grega, quando viram que o velho João, lançado em um tacho de azeite fervendo, não morreu, todos os que estavam ali se levantaram, olharam uns para os outros e disseram: não é um homem, é um semideus. Se é um semideus, não podemos matá-lo. E os gregos tinham uma mística tão grande que eles criaram uma ilha. Criaram o quê? E ao redor dessa ilha havia encantamentos. E o encantamento protegia a ilha dos homens do mundo. E era nesta ilha que eles lançavam os homens que rompiam e venciam a morte. Naquele mundo antigo, pastor Paulo Marcelo já sabia de homens que eram sobre-humanos na sua composição física. Nada vinha de divino dentro deles, não havia nada de divino. Quem já teve a curiosidade de assistir os super-humanos de Stan Lee na televisão sabe o que eu estou falando. São homens e mulheres que tinham capacidade acima da média. Há indícios naquela época que haviam homens que foram afogados em tachos e conseguiram sobreviver por 10 minutos sem respirar debaixo d'água. Isso é anormal. Então quando viam um homem respirar ou ficar sem respirar por 10 minutos, diziam: não é um homem, é um filho de Zeus com alguma mortal, então ninguém pode tocá-lo. Essas pessoas amaldiçoadas, segundo eles, não podiam ficar entre os homens, então eram pegados e jogados em uma ilha grega chamada Ilha de Patmos, a ilha das bestas feras, ou a ilha rochosa. Naquela época há indícios de pessoas que foram enforcadas e ficaram por 30 minutos enforcadas. Saltaram de cima de cavalos e os seus pescoços não quebraram e não morriam. Então diziam: esses condenados não são homens, são filhos dos deuses. E jogavam eles na ilha de Patmos. É por isso que o velho João é jogado na ilha de Patmos, porque achavam que ele era um semideus, achavam que ele era um homem anormal. A história diz que quando os romanos chegavam próximo à ilha, não chegavam a parar na areia da praia, paravam uns 10 metros longe, porque eles tinham medo de entrar naquele lugar rompido e amaldiçoado. Então jogavam o preso dali mesmo. João é jogado a uns 10 metros antes de chegar na praia, e ele que se virasse com as mãos amarradas e os pés amarrados, que sobrevivesse e fosse até a praia. É nessa situação que João está. Os romanos não pisavam naquela ilha. Eles diziam que o que prendiam esses semideuses lá era um encantamento. É claro que é puro misticismo que eu estou falando aqui, trazendo para vocês a cultura.
E é nesta ilha que o velho João está, com 90 anos de idade. Ele chega até a praia, desamarra suas mãos, os seus pés, ele olha para a esquerda, olha para a direita, sabe que a ilha termina em um anel, não há saída para a esquerda nem para a direita. Ele olha para frente, sabe que vai enfrentar homens malditos, homens ruins, homens que a sociedade temiam. Ele olha para trás e atrás dele tem o mar fechado. E é nesse momento que o velho João começa a ensinar para todos nós que quando uma porta se fecha para frente, quando uma porta se fecha para trás, quando a porta se fecha para a esquerda ou para a direita, pode se abrir uma porta no céu. E é assim que ele começa a sua história. E ele mostra como é que se abre a porta do céu. As portas da terra nós abrimos batendo a mão, a porta do céu abrimos batendo o joelho no chão. João cai de joelhos, e eu vou deixar que ele conte o que aconteceu. Estando eu de joelhos, eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E me dá um arrepio, porque bastava João dizer assim: virei para ver quem era, e lá estava Jesus. Não era mais simples, não era mais cordial, mas João não diz isso. João diz: eu virei para ver quem era, e ele começa a desenhar um homem para nós, Casceliano. Ele começa a falar da cor do cabelo, dos olhos, dos pés, da roupa, pastor Gilvan. Por que isso? João estava naquele momento com uma alegria dupla. Primeiro porque estava revendo o seu Salvador, e segundo porque ele já estava pronto agora para encarar a vida depois dos 90, ou seja, já tinha terminado tudo por aqui. Ele está vendo aquele que falou: que importa que ele viva, até que me veja voltar aqui, no meu poder e na minha glória. Você entendeu? Eu vou repetir. João, quando olha para trás, ele não vê o Jesus homem. Ele não vê o Jesus que ele viu subir no alto da montanha naquele dia, sendo elevado aos céus de uma nuvem cobrir os seus pés. Faziam 60 anos. Quantos anos eu disse? Não ouvi? A última vez que João viu Jesus faziam 60 anos. João tinha 30 anos quando ele estava no solapé da montanha, e ele viu o Nazareno ressuscitado. Ele viu Jesus com seus cabelos castanhos, os seus olhos castanhos, o seu corpo quase que de 1,80 m. Ele viu as mãos furadas, ele viu o linho fabricado na terra e os pés furados também. A última vez que João viu estava em Atos capítulo 1. 60 anos depois, João está na ilha de Patmos, e ele olha para trás e ele diz: e eu virei para ver quem falava comigo, e lá estava ele. Só que agora os seus cabelos não são humanos. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como latão que saíra da fornalha. A sua roupa é um branco linho que não há na terra. Há um cinturão de ouro que traça o meio do seu peito, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios que grita assim: João, sobe para cá, João. Aleluia. Como eu disse, a alegria dele é dupla. Primeiro porque ele está vendo o seu amigo, e segundo, ele sabe que não dá para viver nesta vida com mais de 90 anos, porque é só enfado e canseira. Como ele viu Jesus na sua glória e no seu poder, ele já pode morrer. Mas antes de morrer ele ainda tinha uma missão. Pergunte qual? Ouvir o que Jesus disse: tudo que eu vou te mostrar, escreve em um livro. Vou te falar das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. E eu não queria estar na pele de João, porque João é um homem simples como eu e você, e ele é obrigado a desenhar com palavras humanas aquilo que ele viu no céu. E isso já causou muita confusão. Quando vamos para a escola de teologia, os professores gostam de tirar sarro na cara da gente, principalmente os professores de hermenêutica. A gente chega na interpretação do Apocalipse, ele diz: quem acredita que no céu tem rosto de ouro? E a gente, criado na roça, crescido nos Gideões missionários, que eu creio. Aí ele vem e diz assim: mas não tem ouro no céu. Aí acaba com a alegria da gente. E a gente pergunta: por que não tem ouro no céu? E eles começam a explicar: porque o céu é um reino invisível, imarcessível. É um reino que não pode ser tocado nem tateado. Foi criado antes da terra. No princípio criou Deus os céus, depois criou a terra. O ouro é o metal da terra. Ele pode ser queimado, destruído. Moisés pegou o bezerro de ouro, derreteu, fez pó e deu para Israel beber.
O ouro pode ser destruído. E aí o professor de teologia vem e anima o nosso coração. Ele começa a dizer assim: calma, o que João viu não se compara ao que ele falou. Ele diz que tem ouro no céu, mas não tem ouro. O que tem lá é maior do que o ouro, é melhor do que o ouro, porque o ouro pode ser destruído e o céu não pode ser destruído. E aí o coração da gente se anima. Eu não queria estar na pele dele quando ele vai contar sobre como a Nova Jerusalém é cercada. Ele diz que a Nova Jerusalém tem uma muralha cercada por pedras preciosas de 12 tipos. E ele começa a falar, pastor Takayama, ele começa a dizer que lá tem o berílio, o carbúnculo, o topázio, a esmeralda, o diamante. E aí vem o professor da escola de teologia e diz: isso não existe. Por quê, professor? Porque pedras preciosas só existem na terra. E antes da pedra ser preciosa, ela é um cristal de rocha. Antes de ser um cristal de rocha, é carvão mineral. Antes de ser carvão mineral, é só terra. E antes de ser só terra, é uma massa chamada amálgama. É disso que se trata a geologia. Ou seja, são milhares de anos para que se construa uma pedra preciosa. Aí o professor diz assim para a gente: não fique triste, o que ele viu lá é muito melhor do que tem aqui na terra. Brilha verde como a esmeralda, mas é um verde muito melhor. Brilha como o ouro, mas é muito melhor do que o ouro. Quem está compreendendo a linguagem do Apocalipse? Acotovele seu irmão, diga: creia, porque é para lá que você vai. É esse João que é convidado a dar um passeio dentro do céu. E o que eu passo a falar agora, peço que prestem bastante atenção, porque a explicação só virá no final da mensagem, daqui umas 3h30 pelo menos. João, quando é convidado a entrar dentro do céu, ao colocar os pés naquilo que eu chamo de regiões celestiais, diga comigo: regiões celestiais. Quando lemos a Bíblia falar que nas regiões celestiais habitam espíritos, pensamos que são as regiões da terra. As regiões da terra não são regiões espirituais, são regiões humanas, são regiões naturais, são regiões físicas. A região celestial que a Bíblia fala e a Bíblia Sagrada nos diz, é o lugar onde está estabelecido o terceiro céu. O Senhor Deus colocou uma muralha ao redor do seu tabernáculo. E repito, havia somente um tabernáculo. Não haviam diversas ou dezenas de construções no início do Apocalipse. Quando João foi convidado a entrar lá dentro, pastor Abílio Santana, pelo que eu entendo da minha leitura e do meu estudo aprofundado, foram 50 horas de estudo para compor essa mensagem. João, quando colocou os pés no chão do céu, só havia vazio e mais nada. Ele avistou ao longe a única construção que havia lá dentro, que era um tabernáculo. Repita comigo: tabernáculo. O senhor é louco, pastor? Não, é só ler a Bíblia. Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre, reflexo do tabernáculo celeste, o que nós temos hoje em forma de igreja nada mais é do que um espelho daquilo que existe lá em cima no céu. Quando João colocou os pés naquela pairagem, não havia nada a não ser o tabernáculo divino. Não havia construções, não havia casas, não havia edifícios, não havia praça, não havia árvore, não havia nada. Só havia o tabernáculo construído. Eu disse que a explicação disso vem no final da mensagem. Então, antes de falar que eu estou pregando heresia, preste atenção. João é convidado a atravessar toda aquela região celestial, e ele sobe pelo alpendre do tabernáculo. Ao passar pelo que nós chamamos de átrio, onde estão os santos anjos que recepcionam, ele entra pelo lugar santo. Ao entrar no lugar santo, onde estão os 24 anciãos e onde estão os santos anjos que também cantam, João é convidado a observar que há uma sala fechada, e esta sala fechada nada mais é do que o santo dos santos, e é para lá que João é arrastado. É lá que João entra. Quando ele entra dentro dos santos, não há construção, não há móveis, só existe um trono, e sentado nesse trono está aquele que está aqui nesta noite. Não, você não pegou, vou falar. Sentado naquele trono está aquele que está de pé aqui entre nós esta noite. Ele está sentado no seu trono. Sob o seu joelho, ou sob a sua coxa esquerda ou direita, ele tem um livro na mão. O livro está fechado por dentro e por fora. João não está ali em corpo presente, ele está ali em espírito. E quando João está em espírito, dentro daquele ambiente sagrado, ele olha a face daquele que arde como um fogo devorador. Ele olha um outro ser de branco que entra bradando e gritando lá dentro assim: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, nem de abrir o livro e nem de ler o que está nele escrito.
quando João ouve esse ser gritando essas palavras, e eu repito que o ser disse: ninguém pode olhar, ninguém pode abrir e ninguém pode ler o que está escrito nesse livro. Acontece uma coisa que nunca antes aconteceu no céu, doutor Luiz, e nunca mais vai acontecer: alguém chora dentro do céu. Vou repetir, nunca antes ninguém chorou no céu, pastor Cizino, e depois disso ninguém nunca mais voltou a chorar no céu, porque são essas lágrimas que vão fazer um efeito na nossa história aqui. Quando aquele que está sentado no trono olhou para aquele que está caído no chão, ajoelhado em prantos, e não é um choro como aquele que você faz em casa comedido, é um clamor. Chorava muito, chorava de se sacudir, de se sacolejar, a alma dele é tomada por uma convulsão de emoções. Ele chora tanto, mas tanto, que de repente, como que num passe de mágica, uma outra porta se abre e entra um outro anjo que vem até ele e diz assim: João, não chores, não chores, João. E eu imagino João dizendo: não chorar? Como? Você mora aqui, eu sei o que está escrito naquele livro ali, daqui a pouco eu vou te contar, e eu sei o que está escrito lá. Como eu sei o que está escrito lá, se o livro não for aberto, eu vou ficar triste para o resto da vida. Eu choro sim. E o homem insiste: João, não chores. E João dizendo: mas aquele homem ali, aquele anjo disse que ninguém pode abrir o livro, nem olhar para ele, nem desatar os selos dele. E esse homem diz: João, calma, já encontramos a solução. Como assim? Olha quem vai entrar naquela porta ali, João. E quando João olha, João pergunta: quem é ele? E o anjo diz: é ele, João, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Respire fundo para compreender o que João viu. E é aqui que eu digo que eu falei no início, eu tenho uma revelação particular desse texto. Eu poderia falar aqui que esses 7 selos seriam 7 missões que o Messias deveria cumprir para salvar a raça humana. 7 coisas que nenhum homem nunca fez, ele deveria fazer: nascer de uma virgem, vencer o pecado, morrer e ressuscitar, ressuscitar, ir ao céu e prometer que vai voltar, nunca pecar, vencer o diabo pela sua palavra. Poderia fazer isso, é uma das vertentes da interpretação. Poderia falar ainda que esses 7 selos, podemos começar com um cavalo branco, passamos pelo cavalo vermelho, o amarelo e o preto. Poderia explicar cada um deles, apesar que o cavalo branco ainda dá um nó na cabeça de quem estuda, né? Não sabemos se é Cristo ou se é o anticristo. Ele está lá com um arco que atinge longe, mas nosso Cristo venceu, e esse diz que ele está saindo vencendo para vencer. Poderia falar aqui sobre a cor vermelha, poderia falar de um tempo de perseguição para o tempo presente, ou poderia falar da perseguição que a igreja sofreu no início do seu nascimento, quando o sangue dos mártires pingava nos solos da terra e pareciam sementes que brotavam mais almas que aceitavam a Cristo. Poderia falar aqui sobre o cavalo amarelo, sobre um tempo de fome, e quem já leu o Apocalipse sabe que o cavalo amarelo, quando ele é solto, há um ser sentado sobre ele cujo nome é morte, e esse ser grita: a farinha custará tão caro que ninguém terá dinheiro para comprar, e a cevada também. Eu poderia falar sobre um tempo de fome que virá sobre a terra, ou poderia falar sobre um tempo que já veio, em que a palavra, que é o trigo do céu, foi arrancada dos crentes, do século 3º até o século 15, 12 séculos, 1200 anos. As pessoas queriam ouvir a palavra verdadeira e não tinham, queriam ouvir uma profecia e não saía, queriam ver uma cura e não acontecia. Por 12 séculos o mundo cristão quase desapareceu. De Constantino aos outros que vieram, quase dizimaram a existência da igreja de Cristo. E quando o diabo no inferno fazia festa dizendo: venci, é lá na Europa que Deus começa a levantar um grupinho de pessoas. Eu li sobre a história dos irmãos Quakers e chorei com eles. Alguém lembra da aveia Quaker aqui? A aveia Quaker, aquela coisa que a gente compra para dar para os filhos. Sabe a foto daquele homem que fica na latinha da aveia Quaker com aquele chapéu? Aquilo é um Quaker. Eu pensava que era sobrenome de alguém importante, pastor Takayama, mas não é. Quaker significa treme.
Quakers eram os tremedores. Botaram um apelido num povo, porque esse povo orava nas casinhas de madeira, lendo a Bíblia e dizendo: se a Bíblia é de verdade, nós queremos viver o que está escrito nela. Se já teve profeta, queremos profeta de novo. Se já teve línguas, Mara, queremos falar em línguas de novo. Só que Deus não descia, o Senhor estava triste, e esses homens começaram a orar, deixaram de orar de joelho e começaram a orar em pé. E eles batiam o pé nas casas, e as casas de madeira tremiam, e os vizinhos dizendo: ó os tremedores aí, ó os Quakers aí. E foi assim que começou um reavivamento sobre a nossa vida. Ah, Jesus, me dá aqui meia dúzia de Quaker nessa noite, me dá meia dúzia de Quaker aqui nessa tribuna, e vamos sacudir o Brasil de novo. Oh meu Deus, poderia falar sobre o cavalo negro, que fala do tempo de apostasia. Ele é a oposição ao cavalo branco. Se o primeiro traz paz, esse traz guerra. Mas não é isso que Jesus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração algo poderoso demais, divino, a respeito dessa interpretação. E eu descobri que o livro do Apocalipse 5 não é apenas o livro que vai desatar as 7 trombetas. Não é apenas o livro que vai desatar as maldições e as misérias sobre a terra. Eu descobri que este livro que está no Apocalipse 5, pastor Abílio, é o livro mais lindo já escrito. Não por homens, Charles Augusto, mas por Deus. Não, se eu não entender, eu vou falar de novo. O livro do Apocalipse 5 não foi escrito por homens, foi escrito pela mão de Deus. Eu sei o que está escrito lá, e vou me arriscar. Eu sei a tinta que foi usada para escrever ele, e vou mais além. Eu sei o que é que está escrito em cada página daquele livro. Como é que o senhor sabe, pastor? O mesmo Espírito que revelou para João, que só de olhar e entendeu, falou comigo também. Aquele livro tem um nome pomposo, pergunte qual? Livro da Redenção da Humanidade. O nome é tão pomposo que a gente nem sabe o que é, né? Ah, se os crentes entendessem o que é redenção, Elaine. Se as pessoas conseguissem compreender, pastor Alexandre, o que é redenção. Redenção é pegar uma pessoa podre, suja e destruída, e dar uma nova chance a ela. Vou fazer uma metáfora. Imagine você carcomido por uma doença. Você não tem nariz e não tem orelhas. Sua língua também está quase caindo. Os seus nervos, principalmente aqueles dos anelares, estão definhando. A sua pele está apodrecida e ela começa a mudar de cor. E você começa a feder. Não bastasse isso, você ainda é obrigado a se lembrar que você dias atrás pegou na alça do caixão de 10 filhos e levou eles para dentro do cemitério. Não bastasse isso, você ter que sentado no meio das cinzas, ficar se coçando com um caco de telha, lembrar que a sua mulher te abandonou, lembrar que os seus amigos foram embora e que você não tem no bolso 1 centavo para comprar nada, lembrar que só tem como amigo moscas e urubus que estão esperando a sua morte, lembrar que os seus melhores amigos disseram para você: você está aí com um pecado escondido. E quando não tem mais nada para fazer, você olha para o céu, não tem amigos por perto, você se levanta com a perna tremendo, com as memórias dos filhos mortos, da esposa que foi embora, com um caquinho de telha tremendo, e levanta ele para o céu e grita: hoje eu estou assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E o que é redenção, pastor? Está pronto para ouvir? Redenção é você com um caquinho de telha para cima. Quando você abre os olhos, a pele podre começa a ficar nova, o fedor desaparece, o nariz começa a crescer de novo, as cartilagens destruídas pela lepra começam a se fazer. Você começa a andar como que num passe de mágica. A casa que estava destruída, você olha, agora tem uma outra maior do que aquela. Os amigos que foram embora voltam em dobro, a sua riqueza volta em dobro, os seus filhos nascem. Dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do seu irmão, diga: isso é redenção. Não grita, diga: isso é redenção. É devolver a esperança, é devolver a alegria, é devolver o que foi roubado. Este é o livro da redenção da humanidade. Mas eu poderia ter encurtado o caminho. Pode sentar. Eu poderia, pastor Takayama, ao invés de ter falado o livro da redenção da humanidade, poderia ter falado o apelido, pastor Marcelo, que está no Apocalipse. E o apelido é lindo, porque todo mundo conhece ele. Quer ver? O livro da redenção da humanidade tem um apelido, pergunte qual?
livro da vida. Vou repetir: o livro da redenção da humanidade é um livro da vida. E o que é que está escrito lá, pastor? O seu nome, o nome de todos os que morreram antes de nós e aceitaram Jesus como Salvador. Agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. O nome de todos aqueles que ainda não foram salvos, mas têm a sua oração guardada no céu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É esse o livro que está no colo de Deus. Pastor Marco, se é o livro da vida, e eu fiquei feliz, por que é que João chorava? João chorava porque o livro da vida não é só um livro, ele é um testamento. E o que é um testamento senão um documento que tem fé pública, lavrado por um advogado que tem poderes, recitado pela boca de pessoas que têm bens? E as pessoas que têm bens, antes de morrerem, chamam o advogado e dizem assim: coloque aí no testamento, a minha herança vai ficar para fulano de tal, a minha casa para minha esposa, a fazenda para as minhas filhas. E assim é feito um testamento. O testamento é guardado a 7 chaves em um cofre, e ele só tem validade quando aquele que atestou morre. O testamento só tem validade quando aquele que atestou morre. O pai pode ter deixado a fábrica para o filho não pode botar um dedo nela enquanto o pai for vivo. Enquanto o pai respirar, ele pode estar lá na UTI tremendo. O filho não pode pegar nada porque é do pai. Só quando o pai morre é que o filho recebe a herança. O livro do capítulo 5 do Apocalipse é um testamento. Qual é o bem que tem lá, pastor? A vida eterna, a herança do justo, o céu. Pastor, e por que João chorava? João chorava porque entrou um advogado lá no céu gritando: ninguém pode abrir o testamento, ninguém pode ler o que está escrito aí dentro, os nomes não podem falar, a raça humana está condenada ao inferno para sempre. E ele disse, abusado: ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima, pode nem olhar para esse livro. Por quê? Porque todos pecaram. E o salário do pecado? Se o salário do pecado é a morte, ninguém tem vida para dar. Ninguém pode salvar a raça humana. João, pastor Cizino, com 90 anos, entendeu isso. Quando ele viu o livro fechado e o advogado gritou: ninguém pode abrir o livro, ele chorou. Ele chorou porque sabia que não ia ter Gideões, não ia ter a sua igrejinha, não ia ter aquela oração de vigília, essas línguas estranhas, não haveria louvores como que nós ouvimos aqui, não haveria nada. E João começou a ter uma crise, uma convulsão de choro. A lágrima dele mexeu com aquele que estava no trono, e aquele que estava no trono ouviu também a porta se abrir. O choro de João destancou a porta, e entrou um outro advogado. Entrou outro, pastor Cizino. Um gritou: ninguém pode abrir o testamento. O outro gritou assim: pode sim, já encontramos um. E alguém pergunta: quem é ele? Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele pode abrir o livro. Amém até aqui? Respire fundo. Eu descobri que o livro do Apocalipse capítulo 5, pastor Gilvan, já havia sido escrito no Velho Testamento, em um outro livro, em uma outra linguagem. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Tema de missões. Quantas vezes pregamos nesse púlpito aqui? E agora quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que respondi eu: eis-me aqui, envia-me. Quantas vezes ministrei sobre esse tema em congressos missionários, e o Senhor Jesus fez uma obra linda, porque Ele respeita a nossa interpretação. Mas a interpretação certa do capítulo 6
nada mais é do que a visão do Apocalipse 5. É a mesma visão. Pastor, como assim? Não tente entender a mente de Deus. Deus não é um ser limitado pelo tempo. Na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam. Você não consegue entender o tamanho do seu Deus. Deus está olhando para você agora dentro desse ginásio. Ele não enxerga uma multidão, ele enxerga só você. Só que Ele está vendo você agora nascer da barriga da sua mãe. E Ele está vendo você ser sepultado ou arrebatado. Entendeu isso ou não? Vou tentar falar de novo. Na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam. Para Deus, o tempo presente nosso é passado. O tempo futuro nosso, para Ele é passado. Quando a Bíblia vai ser escrita, ela fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tente interpretar isso. A linguagem de Deus é difícil. Deus é um ser que se mistura. A mente dele, passado, presente e futuro se misturam, porque esses tempos só existem em nós. Nele não existe. Deus é Senhor do tempo. Deus é um ser tão grande, tão magnífico, que a Bíblia Sagrada diz que quando Ele quer olhar os céus, quando Ele quer olhar os céus, Ele se inclina. Não entendeu? Vou desenhar. Quando Deus quer olhar os céus, Ele se inclina. Está escrito aqui. Ele é tão grande que o salmista, houve uma guerra de salmistas. Um falou que Deus, quando quer olhar o céu, olha para baixo. O outro disse assim: não, a minha visão é maior. Ele segura na concha da mão dele todos os oceanos da terra. Aí o outro profeta escutou de novo e disse assim: não, vou ganhar de vocês. Operando Deus, quem impedirá? Não dá para compreendê-lo, porque Ele é imarcessível. Pois bem, Isaías capítulo 6 é a pergunta da resposta de Apocalipse 5. Apocalipse 5, João entra na sala, Deus está sentado no trono com um livro, e entra um homem gritando do nada. Ninguém pode abrir o livro, mas ninguém perguntou nada para ele. Não tem uma pergunta, só tem uma resposta. João olha e vê alguém gritando: ninguém pode olhar o livro, nem abrir o livro, nem desatar os seus selos. Por que ele está falando isso? Porque alguém perguntou antes. E quem perguntou? Respire fundo. Deus. Deus saiu do céu, veio à terra. De Gênesis a Malaquias, Ele tentou uma aliança com a raça humana. Passamos pelas 5 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Em todas elas Deus tentou uma aliança com o homem, mas o homem não se dava conta do que era Deus. Deus queria provocar no homem temor e provocou medo. Temor é diferente de medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que o homem tenha temor. O que é temor? Te explico com um exemplo. O filho tem 40 anos, faz halterofilismo. O pai tem 70, está velho e quase que não consegue andar. O filho vai discutir com o pai e o pai dá um tapa no rosto do filho. O filho põe as mãos para trás e recua, porque ele tem medo. O que é que o filho tem? Respeito. Temor é respeito. Deus não queria que o homem tivesse medo dele, mas como não temer um Deus que quando fala a montanha treme, que quando questionado diz assim: abra a terra e engole os homens, que manda anjos numa cidade para deixar todo mundo cego por causa dos pecados da carne. Os homens tiveram medo dele. Esse não era o intento de Deus. A intenção de Deus era que o homem o respeitasse. E de Gênesis até Malaquias o homem não conseguiu respeitar Deus. Deus olhou para baixo e disse: chega. Ele voltou para o céu, sentou no trono, pastor Cizino, botou a mão na cabeça, olhou para a terra e disse: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí entrou o anjo gritando: ninguém! Porque ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima dela, pode sequer olhar para esse livro da redenção, para dar a vida eterna para o homem. Ninguém. Você entendeu ou não? Eu vou repetir de novo. Deus está olhando para a terra abandonada. Ele diz: e agora? A quem enviarei?
quem há de ir por nós? E o anjo olhou para Deus e disse assim: ninguém, porque na terra não tem ninguém que pode dar o que tem nesse livro aí, nem de baixo nem em cima dela. Quando estava tudo perdido, o anjo gritou e falou bonito: ninguém na terra, nem de baixo nem em cima. Como não tem ninguém na terra, no céu se levanta à direita de Deus Pai um ancião de dias, de cabelos brancos como a lã branca, seus olhos são como duas brasas de fogo, seus pés reluzem como latão que saíram da fornalha, o seu corpo é coberto com linho puro, e um cinturão de ouro traça ao meio do seu peito. Ele tem nome: Leão da tribo de Judá. Pode imaginar a cena? O filho único e amado se levanta, vê o seu pai desesperado, assiste a cena e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode imaginar o discurso que se correu, o debate, pastor Abílio: mas meu filho, nós somos um. O que você pode fazer que eu não tenha feito? Pode imaginar o filho dizendo: papai, nós somos um, e o senhor fez certo, o senhor não errou não. A primeira impressão é que fica. Uma pessoa, quando quer conquistar outra, vai com o melhor que tem. Ninguém chega para conquistar uma outra pessoa de qualquer jeito, parecendo um mulambo. Ninguém vai pedir um emprego numa fábrica e no currículo coloca o lugar que foi mandado embora. Só coloca os lugares que saiu de bem. É a primeira impressão que fica. O senhor foi e sentou nas asas de um querubim. O senhor é Deus, o senhor é soberano, tem que fazer isso mesmo. O senhor falava e a montanha tremia. O senhor é Deus, tem que fazer isso mesmo. Só que o homem não entendeu. E o que é que você pode fazer que eu não posso, filha? Eu posso tentar entender o homem. Como é que é, meu filho? Sim, pai. Pai, com todo respeito, o senhor criou uma raça que é incontrolável. A raça humana é uma raça indomável. A raça humana não é normal. Antes de fazer o homem, Deus fez os anjos. Quando deu defeito nos anjos, quando Deus quis curar os anjos, Ele consertou de uma vez. Os anjos pareciam que foram clonados. Todo mundo que vê anjo no mundo inteiro vê a mesma coisa: branco, louro, de asa comprida, é tudo igual. Quando deu problema com um e caiu a terça parte, o que sobrou, Deus foi lá e consertou a repimboca da parafuseta de todos. Deus não corre risco de ter um novo ataque no céu. Ou corre? Por que não? Porque no princípio os anjos tinham livre-arbítrio. Deus foi lá e arrancou o livre-arbítrio deles. Com todo respeito aos irmãos anjos que estão aqui, espero que nenhum deles pegue uma espada e ponha no meu pescoço. Os anjos não são como nós. Eles são desprovidos de sentimentos. Anjo não chora, Mara. Anjo não sorri, pastor Alexandre. Ele só faz aquilo que ele nasceu para fazer. Serafim só sabe fazer isso, ó. Santo, 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 santo. Querubim, ele não pode olhar o trono de Deus, que ele já ajoelha e põe a mão aqui para segurar o trono dele aqui. Eles foram criados para aquilo e não sabem fazer nada que não seja aquilo. Deus os santificou na eternidade, por isso hoje ele não corre nenhum risco. E eu imagino Jesus falando: pai, os anjos nós conseguimos consertar de uma vez. Aí o senhor, arrependido de ter feito os anjos porque viu o erro deles, tentou criar uma nova criatura. Aí o senhor foi criar os animais irracionais. Aí o senhor falou: não vou cair no mesmo erro. O que eu dei para os anjos, não dou para os animais irracionais. Deus deu o que aos anjos? Espírito. E aos animais racionais Deus não deu espírito, Deus deu alma. Alma vivente. O que é alma senão um palco das emoções? A alma, através dos 5 sentidos humanos, faz o ser humano ou qualquer ser entender o mundo físico que existe ao seu redor. Cheiro, audição, visão, paladar, toque. Anjo é um ser translúcido. Ele só consegue se materializar se Deus permitir. Não pode comer. Lembra da história de Gideão? Botou comida para o anjo olhou,
Você disse: isso não é para mim, espera que eu vou buscar o anjo de verdade. Aí vem o anjo do Senhor, aí ele tira o cajado e recebe. Um homem vai se ajoelhar na frente do anjo e diz assim: não, eu sou servo como você, sou criatura igual a você, não se ajoelha aqui não. Esses são os anjos. Os animais irracionais só têm alma, eles agem por instinto. Diga comigo: instinto. Diga: alma é instinto. Diga: espírito é inteligência. Aí Jesus está falando com o Pai: Pai, o Senhor criou inteligência e alma. Até aí estava tudo bem, dava para controlar. Aí aquele dia, passeando lá no Éden, o Senhor teve aquela ideia de transformar o planeta Terra num laboratório. E o Senhor encarnou um cientista à la Einstein. E o Senhor resolveu olhar toda a sua criação, porque o Senhor não se controla, o Senhor cria tudo a toda hora. Aí o Senhor pensou consigo: o que aconteceria se eu dividisse a minha criação em três? Eu pegar a matéria dos anjos, está aqui, espírito. A matéria dos animais, está aqui, terra. Eu preciso de um pedaço de papel, um celular, me dê seu celular aqui. E a alma dos animais aqui, espírito, corpo e alma. Anjo só tem espírito, animal só tem corpo e alma. Aí o Senhor disse: o que aconteceria? E se eu juntasse o corpo, a alma e desse um espírito para ele? Não entendeu? Vou desenhar de outra forma. O que aconteceria se eu pegasse o céu e a terra e misturasse céu e terra? Resultado: nasceu você. Nasceu você. Não, você não entendeu ainda, eu vou repetir de novo até você entender. Eu não estou pregando para o filho da Dona Maria, da esquina do São João, que tem chulé no pé e ceborré no cabelo. Não, eu estou pregando para homens e mulheres que carregam dentro dele o céu e a terra. O céu e a terra. Vou te fazer entender porque o diabo te odeia. O diabo te odeia porque você é melhor do que ele. O diabo odeia a raça humana porque a raça humana é muito mais poderosa do que ele. O diabo te odeia porque ele tem ciúmes e inveja de você. O diabo te odeia porque o que Deus te deu não deu para ele. Alguém aqui já viu encruzilhada? Quem já viu encruzilhada? O que tem na encruzilhada quando o negócio é bravo? Desenha a macumba para mim, pastor Abílio. Bode, farofa de azeite, dendê, vela preta, pano preto, pano vermelho, pinga, goró, cachaça. O diabo pede tudo isso. Pergunte para quê? Para sentar, ficar olhando com os olhos, lambendo com a testa. Ele não consegue pegar um grão de farinha. Ele não consegue experimentar um pedaço da carne de bode. Ele não sabe o cheiro da cachaça. Ele sabe que os homens gostam, mas ele não sente nada. O diabo te odeia porque você é melhor do que ele. Levanta essa mão direita para o céu, bate no peito e diga: sou melhor do que ele. Olha para o seu irmão, se você não acredita, diga: o problema é seu. Diga: eu sou imagem e semelhança daquele que fez os céus e a terra. E só quem é semelhança de Deus, tire o pé do chão para adorar. Filho, o que você quer me dizer? Papai, nós criamos uma raça que não tem controle. Por que o senhor está irritado com o homem? Eu dou tudo para esse povo e eles me trocam. Você não escutou o que eu falei para Isaías? O meu povo tem ouvidos e não me ouve. Eu dei tudo para eles, eles não estão satisfeitos. Então eu abandono eles para lá. E eu imagino Jesus falando: papai, vamos entender a raça humana. Qual é a sua ideia, filho? Papai, antes de eu contar a minha ideia, porque ela é mirabolante, deixa eu te falar como é o homem. Pois não, filho.
Eu imagino Jesus fazendo aparecer no céu o planeta Terra numa imagem holográfica. A Terra está girando. E Jesus toca num continente da Terra. Ele toca num continente e puxa uma imagem de uma criança. A criança tem a barriga grande, pele e osso, nariz escorrendo e desdentada. E Jesus pergunta: papai, por que essa criança chora? E o pai diz: porque ela tem fome. E Jesus pergunta: pai, o que é a fome? O que é a fome? Meu filho, é um dispositivo que eu criei para controlar o homem. Papai, não é isso que eu estou perguntando, não é técnica. Eu quero saber o que é que sente uma pessoa que está com fome. Eu não sei, filha. Nós criamos a fome e nunca experimentamos ela. Por isso que ele olha para o céu e diz que o Senhor não existe. O planeta gira. Essa menina, pai, por que ela chora? Ela tem sede, filha. E o que é sede, pai? É um dispositivo que eu coloquei para limitar a vida do homem, para ele ser dependente de mim. Papai, não é técnica. O que é que sente alguém que tem sede? Não sei, filho, porque olha a mãe e o pai dela dizendo que o Senhor não existe. O planeta gira. Pai, por que aquele homem chora no leito? Porque ele foi traído, filho. Traído pela esposa. Pai, que dor é essa? A traição é um limite. Papai, não quero técnica, eu quero saber o que é que ele está sentindo. Porque ele está pedindo a morte. Ele não quer levantar mais da cama. Para ele a vida acabou, porque ele está envergonhado. O planeta gira. Pai, essa mulher por que chora? Ela chora porque o filho morreu. Que dor é essa, meu pai? A morte, filho, é um dispositivo. Pai, não quero saber técnica. O que é? O que sente alguém que perde um ente querido que morre? Porque quando meu filho morreu, eu deixei de acreditar em Deus por 2 dias. Só quem enterra um filho sabe que dor é essa. Ainda mais quando a gente é crente, a gente olha para o céu e diz: cadê o anjo? O anjo que acampa ao redor. O filho do ímpio está correndo na rua e o seu filho está dentro de um caixão. Que dor é essa? E Jesus diz: pai, nós criamos coisas para o homem que nós nunca sentimos. Nós nunca vamos entender o homem. E qual é a sua ideia, filho? A minha ideia é ir lá também. Só que o Senhor veio por cima, nas asas de um querubim. Eu quero ir por baixo. O Senhor foi como soberano, eu quero ir como servo. O Senhor foi como rei dos reis, eu quero ser só filho de Maria. O Senhor foi todo poderoso, eu quero entrar ali e experimentar a vida. Eu quero ser uma figura anônima, só quando eu ficar conhecido. Mas antes disso eu quero conhecer a vida normal. Eu quero saber o que é a vida, eu quero saber o que é fome, quero saber o que é sede. Quero ver se dá para encarar a fome e a sede e ainda continuar te adorando. Quero ver se dá para encarar a dor e continuar dizendo que o Senhor é Deus. E o pai olha para ele e diz assim: e o que é que você quer fazer? Eu quero nascer. Mas você é Deus. E o Senhor também. O Senhor pode tudo, me faz nascer na terra. Mas como, pai? Milagre é com o Senhor, me faz nascer, me deixa nascer na terra. Escolhe alguém lá de baixo. Ele falou: não, mas eu tenho que preparar o caminho. Então prepara, pai. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías começa a gritar: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel. Oh glória! O caminho começa a preparar. Chega o dia dele nascer. Imagina a despedida lá em cima, pastor Cino, o pai dando um beijo no filho, falando: filho, para onde você vai? Eu vou nascer, meu pai. Só louco para entender essas coisas. Então tá bom, então vai. Antes dele descer, desce um anjo primeiro. O anjo entra no quarto de uma menina que está dobrando a roupinha dela. De repente, a aura do anjo, a luz, joga a silhueta da sombra dela na parede. Quando ela vê a parede tremer, ela olha para trás e toma um susto. Tem um homem de branco dentro do quarto dela.
Antes dela gritar qualquer coisa, o anjo se curva e diz: bendita sejas tu entre as mulheres. Quem és tu? Eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus. E o que você faz aqui? Tu és bendita entre todas as mulheres, tu foste escolhida para dar à luz ao Salvador do mundo. E ela diz: mas eu sou virgem, não conheci homem. Fica tranquilo, o Pai já preparou tudo. Esta noite tu ficarás cheia do Espírito Santo. Ficarás cheia do Espírito Santo, porque o ente querido que vai nascer de ti vai salvar a humanidade inteira. E eu quero pegar um gancho aqui, que eu aprendi uma coisa aqui agora. Pergunte o quê? Crente cheio do Espírito Santo fica grávido de um milagre. Não entendeu? Vou repetir: se ficar cheio do Espírito Santo, engravida de um milagre. Então, por favor, para de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Fica aí me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fica parecendo uma estátua de museu, porque isso aqui não é uma missa. Isso aqui é um culto pentecostal dos gideões missionários da última hora. Eu quero saber onde estão os crentes cheios do Espírito Santo. Ramastei andorobas naradagai andorobas suirekai tarnai andrevele suriama shadaki borobas neriandarabakai marasuri de candaraba shadakandaraba suri de candaraba sharabakai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus vem, nasce de Maria, vive nesse mundo desgraçado e maldito. Não havia nele beleza nenhuma para que o desejássemos. Sofrido, experimentado, homem de dores. Aos 30 anos de idade, ele resolve se apresentar para o mundo na festa das bodas de Caná. O mistério começa a acontecer. O ministério começa a crescer. Consegue alguns adeptos que ele chama de escola apostólica. Não escolheu muitos, só 12. E com esses 12 ele virou o mundo de cabeça para baixo. Ele cumpriu todas as leis do homem para que o diabo não tocasse nele. E uma delas é a mais engraçada: vai Deus ser batizado pelo homem. Mas até no batismo as coisas extraordinárias acontecem. Porque o batizador chamava todo mundo de cobra, víbora. E quando ele vê aquele descendo a montanha, ele diz assim: todo mundo aqui é cobra, menos aquele ali, ó. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é batizado por João. João faz uma pregação rápida: esse é aquele que eu falei, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem uma vida como a nossa, mas as últimas 18 horas da sua vida, quantas horas eu disse? É dolorida. Robson, muda a música. 18 horas antes da cruz, ele é testado. E ele entende o peso de ser um ser humano. Eu não sabia que ele cantava. E ele cantou na última noite. Eu não sabia que ele precisava de oração. E na última noite ele chamou todo mundo para orar com ele. Oh, glória. Teve um dia que todo mundo falou: o senhor não vai ensinar nós a orar? Ele disse: vocês não precisam, eu estou aqui. Mas já que vocês insistem, vai lá, vamos soltar um Pai Nosso. E ele ensina uma oração que dá para falar ela em 1 minuto. E aí na noite em que ele precisa de oração, eles vão fazer a oração do Pai Nosso. E quando eles ficam em silêncio, ele grita: vocês não podem orar 1 hora? Só conseguiram orar 1 minuto. Ele chama os amigos para um cantinho, Pedro, Tiago e João, e confabula com eles: gente, eu não estou bem hoje, a minha alma está angustiada até a morte. Oh meu Deus, você consegue entender isso? Você consegue entender isso? O seu Salvador, João viu ele andar em cima das águas, Pedro escutou ele gritar: Lázaro, sai para fora. Ele escutou ele, eles viram ele flutuar no ar, eles viram ele levantar o defunto. E agora o super-homem deles diz assim: vocês podem orar comigo? Por quê? Porque eu estou angustiado. Eu estou sentindo que eu mostrei para o meu Pai na eternidade. Não é fácil ser homem.
Não é fácil saber que a gente vai morrer. Não é fácil saber que a gente vai sofrer, que vamos sofrer injustiça. Não é fácil saber que as pessoas vão nos vender por 30 moedas. Não é fácil saber que as pessoas para quem estendemos as mãos são as primeiras a nos machucar. Não é fácil. Eles dobram o joelho com ele e a oração é de 1 minuto. Ele entra no jardim sozinho. O jardim estava mais em silêncio do que um cemitério. Estava assim, ó. Os pássaros não cantaram, os grilos não fizeram barulho. Deus e o diabo, pastor Abílio, fizeram uma reunião naquele jardim minutos antes. Entraram num acordo: eu não ajudo meu filho e você não atrapalha ele. Deus diz: diabo, dá ordem aos seus demônios para sumir daqui. E o Senhor manda os anjos sair também? Mando. Anjos vão para um lado, demônios para o outro, e todo mundo fica em silêncio. Deus se cala e o diabo também. Pergunte por quê? A escolha era só dele. Ninguém vai interferir. Ele entra no jardim e busca Deus. Deus não está ali. Ele busca força, não tem força nenhuma. Ele tenta ouvir a oração dos amigos, ninguém está orando. Há um silêncio no jardim. E então ele começa a escutar só um barulho. Pergunte qual? O coração dele. Tum, 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 tum. A respiração dele fica ofegante. Ele passa a mão na testa e tem sangue. E ele se desespera. E ele grita: se for possível, passa de mim este cálice. O diabo ameaça fazer festa, os anjos ameaçam se convulsionar. Deus segura os anjos, o diabo segura os demônios. A escolha é dele. Ainda bem que ele muda a oração. E é um mistério, porque primeiro ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. E depois ele muda a oração. O que fez ele mudar? Pergunte para mim. Nós. Ele suou gotas de sangue porque ele viu a cruz antes da hora. Ele sentiu as dores antes da hora. Ele apanhou antes da hora, porque ele era Deus. Como Deus ele viu o futuro. Como homem não, mas como Deus ele sentiu tudo antes da hora. E o homem dentro dele gritou: eu não encaro isso. Se for possível, me tira disso. E por que ele resolveu investir, pastor? Porque se Deus via o futuro, ele viu todo o futuro. Ele viu a cruz, aí ele esticou a cabeça para a esquerda ou para a direita, eu não sei. Eu sei que ele olhou à frente da cruz, pastor Takayama, e lá estava o Senhor pregando nos Gideões. Lá estava o Senhor, pastor Gilvan, pregando, e eu, menino, pastor Abílio, pastor Paulo Marcelo, menino, vendo vocês pregar, assim, nós queremos aquilo ali. E ele viu esse congresso hoje à noite, viu o senhor, pastor Cezino, com 81 anos, venceu um câncer. Ele disse: vale a pena, vale a pena. E ele levanta e grita: todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. Ele se levanta pisando forte no chão. Ele sai do jardim, está todo mundo dormindo. Ele vai acordando um por um, Mara, com o pé. Acorda, acorda Pedro, Tiago, João. E todo mundo vai dar uma desculpa: nós não conseguimos orar. E ele diz: calma, agora não precisa ninguém orar mais. A carne é fraca, mas pense no espírito que está forte. Pense em alguém que está forte, porque o Senhor está forte. Eu vi os Gideões missionários em 2016. Eu vi o Abílio pregar, eu vi o Paulo pregar, eu vi o Takayama pregar, eu vi o Vanderlei pregar, eu vi o Gilvan pregar, eu vi o povo se alegrar, eu vi gente falar em línguas, eu vi gente ofertar para a obra missionária, eu vi o Cizino vivo, eu vi. Vale a pena, vale a pena. Alguém tem o nome escrito no livro da vida aqui? Toca o cotovelo, o sermão, diga para ele: reage, pelo amor de Deus. Vai, grita, reage nessa noite. Senta aí, porque eu estou no meio da mensagem. Que bom que o Senhor me deixou para agora. Nós vamos entrar pela meia-noite aqui. Ele encarou todo mundo. Cuspiram nele, prenderam ele. Ele foi jogado na mão dos piores homens do seu tempo: Anás, Caifás, sogro e genro, 2 corruptos desgraçados.
Os dois jogaram ele na mão de Pôncio Pilatos, que com medo lavou as mãos depois, mas parou para ouvir o Nazareno. Não encontrou nada de ruim nele. Para aplacar a ira dos romanos, ou a ira dos judeus, mandou bater em Jesus. 39 chibatadas com um azorrague, 12 tiras de couro, 400 cortes no corpo. Naquela noite ele não dorme, ele desmaia. É jogado num canto, amarrado por um pano, para não morrer de hemorragia. Mais de 2 litros de sangue o seu corpo perdeu. Enquanto ele está desmaiado num canto, Pilatos está tentando jantar e não dá conta. A comida não desce. A mulher pergunta: o que você tem? Ele diz: eu vi um homem hoje, que eu nunca vi ninguém igual a ele. E ela diz: eu não me meto em assuntos de política, mas esse homem me fez sofrer essa noite. Por quê, mulher? Porque os deuses me mostraram ele e disseram assim: esse homem é justo. Pilatos naquela noite não dormiu, como era um cônsul, como era advogado. Pegou o livro da lei dos judeus e passou a noite inteira lendo, pastor Abílio, pastor Marcelo, Paulo. Passou a noite inteira lendo a lei dos judeus, e ele encontrou uma brecha na lei dos judeus. De manhãzinho ele está todo empolgado, chamou todo mundo, chamou a multidão, disse: hoje é o dia do Pessaque, é o dia da Páscoa, e a Páscoa dos judeus, o Deus de vocês é bom, porque ele não mata todo mundo. Se tiver 2 ruins, um ele solta e o outro ele mata. Então eu trouxe aqui para vocês 2 homens, Jesus e Barrabás. Vocês têm o direito de escolher um para soltar no deserto. O sacerdote vai botar a mão nele, ele vai levar o pecado para o deserto, e o outro vai morrer. Quem que vocês querem que eu mate? E a multidão recomprada, não foi comprada. A moeda de Judas, ele tentou devolver. Com a mesma moeda, os sacerdotes compraram o povo na frente da casa de Pilatos. O povo com dinheiro na mão olhou e disse: pode soltar Barrabás, crucifique Jesus. Pilatos lavou as mãos, entregou Jesus na mão dos romanos. Arrancaram aquele pano que estancava as 400 cortes das suas costas. Jesus sente dores que nenhum de nós jamais teria coragem ou suportaria sentir. Coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele e fincam a coroa com um pedaço de madeira. Deixam ele seminu. Colocam nas suas costas o patíbulo da cruz, acham onde as mãos iam ser fincadas, e levam ele para o alto do Gólgota. No meio do caminho ele tomba. Aparece um tal de Cirineu, ajuda ele um pouquinho. Ele está morrendo e ensinando: quando sua família te abandonar, nem que seja um estrangeiro, mas eu mando para te ajudar a carregar a cruz, não deixe ela. Estamos no alto do Gólgota e ele já está crucificado entre 2 malfeitores. O malfeitor da esquerda representa a humanidade perdida sem Deus. O da direita, a humanidade perdida que vai se encontrar com Deus. O diabo entra no coração do bandido da esquerda e diz a Jesus: tu não és o Messias? Desce da cruz e tira a gente também. Essa dor foi a pior de todas, pior do que os cravos, pior do que as chibatadas, porque essa é a dor de ele ter ouvido o homem por quem ele estava morrendo dizer para ele que Jesus não valia nada. Quando Deus vê isso, Deus diz: você entrou ali, diabo, eu não deixo o jogo desigual. Espírito Santo, entra no outro, do outro lado lá, ó. Não entendeu? O diabo entrou no da esquerda, o Espírito Santo entrou no da direita. O da direita começou a brigar com o outro, mas para ver o outro ele tinha que esticar o pescoço, porque Jesus estava no meio. Ele disse: ô infeliz, você não vale nada e eu também não, mas esse que está aqui, ele não fez nada. Só que quando ele olhou para Jesus, ele viu o presente que Pilatos deu para Jesus em cima da cabeça dele: Rei dos Judeus. O bandido começou a gritar: ô rei. Ô rei. O rei está assim, angustiado: rei. E o rei começa a tentar procurar o som de onde vem. Rei, Jesus vê o rapaz e ele diz: lembra de mim quando entrar no seu reino? Jesus dá um sorriso no meio do sangue da dor e grita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo acelerou o processo da morte. Já estava pronto, já valeu a pena. Uma alma salva vale mais que o mundo todo perdido.
Ele começa a ter crises, sensações. Ele olha para o céu e pega Deus de costas. Essa também doeu. Deus estava olhando para ele. Quando ele olhou, ele viu Deus. Deus fechou a janela do céu. Ele sentiu uma dor como aquela que você sente quando grita e Deus não responde, quando pede e Deus não dá. O silêncio de Deus dói mais do que uma pancada dele. Ele abaixou a cabeça e orou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele entra numa crise depressiva, mas arruma força na hora final. Ele olha para a multidão e começa a gritar: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para baixo, vê João e Maria e diz: João, Maria agora é sua mãe, cuida dela, tá? Ele olha para o céu e diz assim: ei Deus, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor, senão eu não saio dessa cruz nunca. Porque o salário do pecado é a morte, mas eu não pequei, eu não posso morrer. Ou eu estou errado? Jesus podia morrer? Isso aqui só os grandes podem responder. Jesus podia morrer? Ele não pecou. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se Jesus não podia pecar, ele não podia morrer. Não, pastor, mas a morte matou ele. Matou nada, tentou. Ela tentou. Ela subiu no alto do Gólgota, vestida com a sua roupa negra e com o seu aguilhão na mão, a foice, né? Ela olhou Jesus e falou: é hoje que eu acabo com ele. Só que quando chegou perto, ela tomou um susto. Pergunte por quê? Jesus não era só homem, era Deus. Homem morre, Deus não morre. O homem estava assim, pastor Abílio. O Deus dentro do homem estava assim. Não entendeu? Jesus estava assim, mas o Cristo dentro dele estava assim. Deus não se curva para ninguém. A morte, quando olhou, disse: vou matar. Jesus está assim. O Cristo está assim: cai dentro. Vem, tenta. Ela levantou o aguilhão e bateu no peito dele para cortar o fio de prata. É só um fio de prata. A foice bateu e quebrou. Pastor, isso é invenção, né? Não é não. Tem um pastor pregando lá em Corinto. Ele era baixinho, botava um púlpito assim. Ele está pregando aqui, todo mundo dando glória a Deus. Ele olhou na porta, lá na porta, quem é que apareceu no culto? A morte. Ela olhou para ele, eu imagino que ela fez assim, ó. Dei uma de pastor Abílio agora. Você, depois do culto, eu te mato. Qualquer um fugiria. Só que Paulo olhou para... E olha que ele tinha problema nas vistas. Ele falou com os irmãos de Gálatas: vocês me montando que se pudessem dariam seus olhos para mim. Ele olhou direito para encarar como o míope faz. Ao invés de ter medo, ele começou a rir. E emendou uma pregação, pastor Cizino. Ele parou de pregar e falou assim: ô morte, ô morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Cadê a sua foice, morte? Travada foi a batalha da cruz e a vitória foi dele. Ela perdeu a foice. Senta aí. Ele está na cruz. A morte não deu conta. O senhor está vendo, pai? A morte não pode me levar. Eu só saio daqui se a gente fizer um negócio. Que negócio, filho? Eles merecem morrer porque pecaram. Eu mereço viver porque não pequei. Eu quero trocar de lugar com eles. Como assim? Eu morro para eles terem vida. Eu morro para mostrar que é possível nascer homem na terra e morar no céu. Eu morro, mas eles vão ter vida. Deus aceitou o negócio. Aí Jesus se preparou, olhou e disse assim: consumado está, nas suas mãos. Você entendeu o recado ou não? A morte estava ali perto. O diabo estava ali, queriam pegar o espírito dele e disse: nas suas mãos, não é na de vocês.
nas suas mãos eu entrego. Ninguém tira, ninguém toma, eu entrego de bom grado. Pode escrever: eu estou dando, eu estou dando. Escreve aí, põe no livro da vida, põe no testamento: eu dou a minha vida por eles, eles vão nascer e vão morar no céu. E tendo dito isto, ele expirou. Expirar é isso aqui, ó. Pergunte para mim, por que ele expirou, pastor? Ele precisava liberar quem estava dentro dele. Quem estava dentro dele, pastor Takayama? O Cristo. Quando ele fez assim, o Cristo saiu, o Jesus pendeu a cabeça. Digo eu, não a Bíblia. O Cristo olhou para baixo e disse: daqui 3 dias eu volto para te pegar. Fica tranquilo que a gente não se separa nunca mais. Nunca mais. Levaram o corpo dele para a tumba, pastor Cizino. E cadê o Espírito de Jesus? Desespero no inferno. O diabo nunca mais dormiu. A morte está lá conversando com ele: ó, todo espírito vem para cá. O dele sumiu. Cadê o homem? Ninguém sabe. Daqui a pouco ele aparece lá dentro, lá no antro do Oco do Bambu. Está lá Zé Pilintra, Zé Piranha, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, Pombagira, está todo mundo lá. Ele chega, não fala nada não, só estica a mão. Me dê o que é meu, a chave da morte do inferno, me dê. O diabo pega a chave da morte do inferno, dá na mão dele tremendo. Jesus cata a chave. Agora digo eu, vamos fazer igual os nossos pais pregaram. O pastor Takayama pregou isso há uns 50 anos atrás. Jesus abaixou, o diabo abaixou a cabeça. Quando ele catou a chave, o diabo abaixou a cabeça e Jesus virou as costas. O diabo falou: ô Nazareno, não é agora? Agora o quê? Aquele negócio lá de Gênesis 3:15. Da semente nasce uma que pisa aqui na cabeça. É agora, é agora, é agora. Isso eu aprendi com ele, nosso mestre. Jesus deve ter olhado, dado um ar de riso assim: olha, poderia, mas por enquanto fica assim. Ele sai rodando a chave no dedo e ele sai gritando: por enquanto fica assim, mas em breve o quê? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Dos nossos pés. O que é que Jesus tem na mão? A chave do quê? A chave do quê? A chave do quê? São alegorias. Jesus tem uma missão antes de ressuscitar, pastor Cicino. Isso aqui falta ensinamento nas escolas dominicais. Todos os homens que morreram antes de Jesus não tiveram a chance que todos os homens que nasceram depois de Jesus tiveram, que é a salvação eterna. Era preciso Jesus consertar, colocar um peso nessa balança. Por isso ele tem na mão a chave da morte e do inferno. A chave da morte representa o seio de Abraão, e a chave do inferno representa o Sheol. Com a chave da morte e do inferno ele desce nas regiões mais baixas. Está escrito na palavra. E ele traz consigo um cativo cativeiro. Jesus pregou o evangelho aos mortos. Ele entrou no Sheol e entrou no seio de Abraão e se apresentou como ele era. Os que creram nele, teve uns que acreditaram tanto que não saíram só dali, já saíram da tumba lá na terra. Porque diz a Bíblia que quando Jesus morreu, foi visto o corpo dos santos andando pela cidade toda. Jesus pregou o evangelho a todos eles. E depois que ele pregou o evangelho a todos eles, é hora de ressuscitar. É domingo de manhã. Oh glória. 6 mulheres estão se aproximando da tumba, tristes, acabrunhadas. De repente, elas chegam perto da tumba, a pedra está rolada para um canto e 2 meninos de branco aparecem, 2 varões de branco. Antes delas fugirem, eles gritam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Elas saem dali e vão contar para os discípulos o que aconteceu.
E ele falou que ia se encontrar com eles. E então começa uma série de encontros de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que creram nele. Num período de 40 dias, ele apareceu a 500 pessoas e marcou um ponto de encontro com eles em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Jesus marcou um encontro com eles, por isso que tinha uma multidão ali ouvindo ele pregar. Só que eles estavam tão atônitos que a pregação dele não fazia sentido. Teve uma hora que Jesus parou de pregar e falou para eles: que vocês querem saber alguma coisa antes de eu ir embora? Gente, se você vê Jesus ressuscitado, você ia perguntar o quê? Eu ia perguntar como é que é do outro lado. Eles estavam tão atônitos que um deles perguntou: é agora que o Senhor vai livrar Israel da mão dos romanos? Ele disse: essas coisas meu pai reservou para ele. Já vi que vocês não estão atentos ao que eu estou falando. Então faz o seguinte: saiam daqui, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele começou a flutuar no ar. Veio uma nuvem e ocultou ele. Os anjos que estavam subindo com ele, os mesmos 2 da tumba, vieram para escoltar ele. Quando eles olharam para baixo, viu todo mundo em estado catatônico, os anjos resolveram voltar para acordar os homens. Tocou no ombro deles e disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. O Senhor Jesus é arrebatado aos céus. Ele é arrebatado aonde? Temos um problema, pergunte qual? Ele arrastou para o céu o corpo dele, de carne e osso, sem sangue. Carne e osso, sem sangue. O sangue ficou na terra para nós, para perdoar os nossos pecados. Se o sangue é a alma do corpo, o corpo de Jesus passou a funcionar com algo diferente. E era tão diferente que mesmo tendo carne e osso, ele atravessava a parede e comia peixe na beira da praia. Entendeu ou não? Ele não está glorificado ainda, ele está ressuscitado. Maria foi tocar a mão nele, ele disse: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Ele estava num corpo de carne e osso, sem sangue. A ausência do sangue dava poderes a ele de atravessar a parede e comer peixe. Esse corpo ele arrastou para o céu. Arrastou para onde? Temos um problema, pergunte qual? O homem não pode entrar no céu. O meu espírito não estará mais com o homem. Quando ele chega na entrada das regiões celestiais, o céu todo fechado com uma muralha, porque o diabo não podia voltar para lá, os anjos caíram também não, por isso Deus cercou o céu. Lá dentro do céu só existiu o tabernáculo, mais nada. Voltei onde comecei. Jesus para na porta do portão. Os anjos que estão com ele, que escoltaram ele, são obrigados a olhar para a esquerda e para a direita, porque os anjos de guerra que guardam o céu não são onipresentes nem oniscientes. Quando vem aquele corpo estranho na entrada do céu, eles vêm voando e correndo, vêm para proibir a entrada. Mas quando se aproximam dele, ele estende as 2 mãos. Eles veem as cicatrizes e começam a se questionar: quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? Os anjos que reconhecem ele começam a gritar: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos vêm voando, correndo, olham pelo muro, pelo portão e dizem: mas quem é este Rei da Glória, de carne e osso? Os anjos lá fora gritam: é ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. O portão, pastor Abílio, se abre. O portão se abre. Respira fundo. Um homem nascido de mulher pisa com os pés de carne no céu. Quando Jesus pisa no céu, o céu inteiro treme. E ele grita: é possível nascer homem na terra e vir morar no céu. É possível. Estou com meu corpo todo arrepiado. Agora que ele já cumpriu a lei, respira fundo aí. Coisa de filme. O corpo humano dele flutua. O corpo humano dele cresce. Os cabelos castanhos vão ficando branco da raiz para trás. Os olhos castanhos vão tomando cor de fogo.
Os pés furados vão dando lugar para um latão que saíra da fornalha. A roupa da terra é transformada em linho do céu. Um cinturão de ouro traça o peito dele. Abre a boca e grita: o rei voltou! O rei está de volta! Pronto para uma revelação para terminar? Agora, ele olha o céu inteiro e só tem uma construção. O que é que tem? O tabernáculo. O que é que tem lá? Só, mais nada. Ele flutuou, levantou, agora ele é Deus. Digo eu, ele estende uma mão para a esquerda, pastor Abílio, e a outra para a direita. O que foi que eu disse mesmo para os meus filhos lá em João 14? Eu vou para o Pai e vou preparar. Não tinha nada no céu ainda. Não tinha nada no céu, porque o homem não podia entrar lá. Mas agora que ele morreu e cumpriu a lei, diz: agora eu vou fazer lugar para eles. Ele vai voando e da mão dele vai saindo construções, casas, palácios, ruas, avenidas. Uma das casas é sua. Casas, palácios, avenidas. Um dos apartamentos é seu. Eu quero ser seu vizinho lá. Eu quero estar do seu lado lá. Agora, Alexandre, que ele faz o céu inteiro, no meio do céu ele resolve botar uma praça. E ele resolve colocar, cercando a praça, um rio. Só que esse rio não tem peixe. E eu falei: que sentido tem um rio não ter peixe? Aí eu descobri que o rio, pastor Abílio, não é de água igual as que tem em Salvador. O rio da vida é um rio de água quente. Água quente. Como assim, pastor? 2 profetas viram a nascente do rio. Pelo menos um deu testemunho. Ele disse: eu vi o rio que saía debaixo do trono de Deus. Ezequiel 47. O rio nasce debaixo do trono, Mara, e por onde ele passa, o que está morto ressuscita. Só que um outro profeta olhou o mesmo trono e disse assim: eu vi debaixo do trono um monte de brasa de fogo. Pegou aí? Não. O que é que tem debaixo do trono? Brasas de fogo. E o rio nasce aonde? Não ouviu? O rio nasce aonde? Nasce debaixo do trono. E o que tem debaixo do trono? A água que sai passa pelas pedras afogueadas e o rio fica cheio de água quente. Quer perguntar para quê? Pergunte para o seu pai, para o seu avô. Quando eles foram no médico, o médico disse: olha, para sarar as feridas da velhice, vá lá em Caldas Novas, toma um banho de água quente, porque fortalece os nervos, cura as feridas, cicatriza. O rio da vida é um rio onde nós vamos curar as cicatrizes deixadas pela vida, as pancadas, as perseguições, as traições, os amigos que nos machucaram. Deus vai curar dos seus lombos todas as suas feridas. Deus curará os seus pés. Ele plantou naquele jardim uma árvore que dá 12 frutos por ano, um fruto por mês. As suas folhas são saúde para todas as nações. E agora que está tudo criado, respire fundo. Ele vê o tabernáculo. Os 2 anjos estão com ele. Ele flutua e passa pelo alpendre. Ele passa pelo átrio. Quando ele chega no lugar santo, o anjo vai abrir a porta. Um abre a porta e o outro, quando olha lá dentro, vê um homem chorando. E ele escuta alguém gritando: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela pode abrir o livro, nem desatar os seus selos. Aí o anjo que trouxe Jesus vai voando e diz: João, não chores, porque olha quem vai entrar ali, João. Eis ali o leão da tribo de Judá. Pastor Elaine de Jesus, quero um terremoto aqui agora. Pegue na mão de quem está do seu lado, me diga se o seu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, aperte a mão desta pessoa que está do seu lado. Grita com ele, diga: reage. O diabo não pode te tomar, o diabo não pode te tirar, o diabo não pode te destruir. Você vai morar no céu, vai morar no céu, vai morar no céu, vai morar no céu.
soltar o playback da cantora. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, onde houver um homem e uma mulher que tem o nome escrito no livro da vida, faz trovejar sobre eles a esperança e a fé. Onde houver alguém, Senhor, que há de morar no céu, tira a tristeza, enxuga dos seus olhos todas as lágrimas.